O cristianismo não odeia o corpo. Esta é uma das mentiras mais repetidas da modernidade. Uma lenda negra construída por aqueles que não conhecem a história ou por aqueles que precisam de um inimigo simbólico para derrubar. O cristianismo não nasce contra o corpo. Nasce dentro do corpo. Nasce de um Deus que não desprezou a carne, que não falou do alto dos céus como uma ideia abstrata, mas escolheu entrar na história assumindo um corpo humano. E o Verbo se fez carne, diz o Evangelho de João. Carne, não aparência. Carne, não símbolo. Carne real. Um Deus que assume a carne, que cresce em um ventre feminino, que nasce de uma mulher, que é amamentado, tocado, cuidado. Se o cristianismo tivesse odiado o corpo, a encarnação teria sido impossível. E, no entanto, é exatamente aí que está o seu centro. Deus não salva o homem do corpo. Deus salva o homem no corpo. Por isso, a arte cristã sempre foi uma arte corporal. Uma arte que não tem medo da fisicalidade. Uma arte que não tem medo dos músculos, da pele, da nudez. Basta entrar em uma igreja. Basta olhar um afresco, um retábulo, uma estátua. Corpos de homens e de mulheres. Corpos gloriosos, corpos feridos, corpos martirizados, corpos ressuscitados. O corpo de Cristo crucificado está exposto, não escondido, não censurado. A cruz é um escândalo precisamente porque é corporal, porque mostra um Deus que sofre na carne. E o mesmo vale para os santos. São Sebastião atravessado, São Francisco marcado pelos estigmas, Maria representada em sua maternidade. O cristianismo nunca teve como objetivo cobrir os corpos, nem os masculinos, nem os femininos. Seu objetivo sempre foi outro: fazer compreender que o corpo é o instrumento por meio do qual o homem encontra Deus. São Paulo diz isso sem rodeios. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo, não prisão, não obstáculo. Um templo é um lugar sagrado. E se o corpo é templo, então é sagrado. Isso muda tudo. Não significa que o corpo seja idolatrado, mas significa que ele é respeitado, cuidado, orientado. O cristianismo não demoniza o Eros. Ele o leva a sério. O Eros não é um tabu, é uma força poderosa. E toda força poderosa pode destruir ou pode ser transformada. Os padres da igreja sabiam bem disso. Santo Agostinho, que havia conhecido o desejo até o fundo, não o nega, não o apaga, ele o converte. Para ele, o Eros não deve ser reprimido, mas ordenado. Deve ser colocado a caminho de sua plenitude. E isso explica algo que muitos ignoram. Na civilização cristã, sempre houve espaço para o Eros. Na literatura medieval, na poesia, na escultura, corpos nus esculpidos nas catedrais, amantes nos textos místicos, uma linguagem do desejo usada para falar de Deus. Porque a beleza é a ponte. E a beleza, na arte cristã, sempre teve uma bússola: o corpo humano. O corpo humano como medida da beleza. Não porque o homem seja Deus, mas porque Deus escolheu o homem. Deus criou o homem à sua imagem, diz o Gênesis. Imagem de Deus. Não apenas a alma, o homem, com o seu corpo. Esta é uma revolução silenciosa. Em nenhuma outra civilização antiga, o corpo humano teve um valor semelhante. Antes do cristianismo, o corpo valia pelo que produzia, pela força que tinha, pela utilidade social. Com o cristianismo,
O corpo vale porque carrega uma imagem impressa. E isso explica por que a civilização cristã gerou a maior floração artística da história. Michelangelo não esculpe nus apesar do cristianismo. Ele os esculpe porque é cristão. O corpo não é algo de que se deve fugir, mas algo a ser atravessado. São Tomás de Aquino diz isso com clareza. A graça não destrói a natureza, ela a leva à plenitude. E o corpo faz parte da natureza. O cristianismo não ensina a desprezar o corpo, mas a não absolutizá-lo. Há uma diferença enorme. Desprezar o corpo significa odiá-lo. Absolutizá-lo significa usá-lo como ídolo. O cristianismo rejeita ambos os caminhos. Propõe uma terceira via. O corpo como linguagem, como sinal, como sacramento. Não por acaso todos os sacramentos passam pelo corpo. A água do batismo, que envolve o corpo. O pão e o vinho da Eucaristia, que entram no corpo. O óleo que unge a pele. O cristianismo não é uma religião mental. É uma fé encarnada. É tocada. É comida. É vista. Também a ressurreição não é espiritual em um sentido abstrato. É a ressurreição dos corpos. Não uma alma que foge do mundo, mas um corpo transfigurado. Jesus ressuscitado come com os discípulos. Mostra as feridas. Deixa-se tocar. Isso é decisivo. O cristianismo não promete uma salvação sem corpo. Promete uma salvação do corpo. E é exatamente por isso que o Eros não é o inimigo. O Eros é uma energia originária. Um impulso em direção ao outro. Uma fome de comunhão. Se deixado a si mesmo, pode tornar-se destrutivo. Mas, se orientado, torna-se criativo. Os místicos sabem bem disso. São João da Cruz fala de feridas de amor. Santa Teresa usa uma linguagem que hoje chamaríamos de audaciosa. Não para provocar, mas porque o desejo humano é o símbolo mais poderoso do desejo de Deus pelo homem. Deus deseja o homem. E o deseja por inteiro. Alma e corpo. Por isso a beleza é tão central. A beleza não é decoração, é um caminho. Um caminho que passa pelos olhos, pela carne, pela sensibilidade. Quem acusa o cristianismo de ódio ao corpo não compreendeu o cristianismo. Ou talvez nunca tenha realmente olhado uma igreja, um crucifixo, um afresco. O problema não é o corpo. O problema é quando o corpo é separado do sentido. O cristianismo não combate a carne, combate a redução da carne a objeto. Quando o corpo deixa de ser linguagem e passa a ser mercadoria. Quando deixa de ser templo e se torna instrumento de consumo. É aí que nasce a destruição. Não da fé, mas da perda de sentido. O cristianismo devolve ao corpo uma direção. Não o apaga, o acende. Por isso, a moral cristã não é uma censura do desejo. É uma pedagogia do desejo. Aprender a desejar bem. Não menos. Melhor. São João Paulo II disse com clareza: o corpo tem uma gramática. Ele fala, diz algo. E quando o usamos contra aquilo que ele diz, não estamos libertando o corpo, estamos contradizendo-o. O corpo masculino e o corpo feminino não são erros biológicos a serem corrigidos. São um chamado à relação. Macho e fêmea os criou, não para dividir, mas para tornar possível o encontro. E o encontro sempre passa pelo corpo.
O cristianismo não promete uma espiritualidade desencarnada. Promete uma transfiguração. A carne não é cancelada, é glorificada. Este é o sentido último. Se o corpo fosse um erro, a ressurreição seria inútil. Se o Eros fosse um mal, o amor não precisaria de carne. E, no entanto, o amor precisa de corpos, de mãos, de olhares, de presença. O próprio Deus escolheu este caminho. Ele não salvou o homem de longe. Aproximou-se a ponto de poder ser tocado. E isso torna o cristianismo uma fé incômoda, porque exige levar a carne a sério. Não fugir dela, não idolatrá-la, mas vivê-la como vocação. O corpo é o lugar do chamado, o lugar da resposta, o lugar onde o eterno entra no tempo. E é por isso que o cristianismo não odeia o corpo. Ele o salva. Ele o salva porque o leva a sério. Ele o salva porque não o reduz. Em um mundo que oscila continuamente entre repressão e obsessão, o cristianismo indica um caminho mais exigente. Não negar o corpo, não usá-lo, habitá-lo. O corpo é o primeiro lugar da responsabilidade. É ali que o homem decide quem é. Cada gesto do corpo fala. Cada escolha deixa uma marca. Por isso, o cristianismo nunca banaliza a carne. Ele a considera importante demais para reduzi-la a um jogo. Ele a considera preciosa demais para entregá-la ao caos. O corpo é o ponto em que o amor se torna visível, onde a liberdade ganha forma. Sem corpo não há dom. Sem corpo não há sacrifício. Sem corpo não há comunhão. Por isso a cruz permanece no centro, não como culto da dor, mas como revelação do amor total. Um amor que passa pela carne, que aceita ser ferido, que não foge da fragilidade. E é exatamente aí que salva. O cristianismo não promete corpos perfeitos. Promete corpos redimidos. Não promete a ausência de limites. Promete um sentido dentro do limite. E quando tudo estiver consumado, não seremos espíritos sem rosto, mas pessoas reconhecíveis, com um corpo transfigurado, com uma história salva. Por isso o cristianismo não odeia o corpo. Ele o atravessa. Ele o educa. Ele o guarda. E por fim, ele o salva.